Vamos recapitular sobre o que sabemos a respeito da força e o momento linear. No movimento de translação, a linha de ação da força resultante atua sobre o centro de massa. O objeto acelera na direção da força e quanto maior a força, maior a aceleração. É o que estou ilustrando nesta imagem. Suponha uma mesa e sobre essa mesa um livro. E sobre o livro é aplicada uma força resultante que passa pelo centro de massa. O objeto vai acelerar na direção dessa força. E quanto maior for a inércia do livro, menor a aceleração para a mesma força aplicada. E de forma contrária, quanto menor a inércia para uma mesma força aplicada, maior a aceleração. Esse tipo de movimento é descrito pela segunda lei de Newton, de onde nós tiramos a equação de movimento, que diz que a aceleração é proporcional à força e inversamente proporcional à inércia, que a aceleração é proporcional à taxa de variação do momento linear no tempo, e por unidade de massa. As duas equações nesse slide são idênticas. A segunda equação foi reescrita a partir da força, definida como a taxa de variação do momento linear no tempo. Então, esta é a forma de produzir um movimento de translação, quando a linha de ação da força passa pelo centro de massa. Agora, o que vai ocorrer com o movimento do livro se essa força não passar pelo centro de massa? Ou se a linha de ação da força não passar pelo centro de massa? Nesta aula, você vai aprender um novo conceito que é o torque. Você verá que o torque é o análogo da força para os movimentos de rotação. No movimento de rotação, a linha de ação da força resultante não atua sobre o centro de massa. Quando isto ocorre, o objeto pode rotacionar em torno do ponto de apoio se não deslizar, ou mesmo rotacionar em torno do eixo de rotação. A intensidade da rotação pode depender tanto da intensidade da força, como também da distância entre a linha de ação da força e o ponto de apoio, ou do eixo de rotação. É o que eu quero ilustrar aqui neste exemplo. Suponha que exista uma mesa, sobre a mesa existe um livro, e há uma força aplicada próxima à extremidade do lado menor do livro. Observe que a linha de ação da força está a uma determinada distância do centro de massa. Se você faz esse experimento na sua casa em um livro próximo de você, sobre uma mesa, você vai observar que o livro vai experimentar uma rotação no sentido horário. Você vai observar que o livro praticamente não vai se mover no movimento de translação, mas ele vai rotacionar em torno de um eixo imaginário que passa pelo centro de massa. Se você mudar o ponto de aplicação da força e a linha de ação da força passar abaixo do centro de massa, você vai observar que a rotação, neste caso, vai ocorrer no sentido anti-horário. Este exemplo simples nos mostra que a rotação vai depender tanto do ponto de aplicação da força, quanto da distância da linha de ação da força ao eixo de rotação. Vai depender também da intensidade da força. Então, o propósito dessa aula é encontrar uma expressão matemática para o torque. Como o torque se relaciona à força, à intensidade da força, à direção da força, à orientação da força e também dessa distância da linha de ação da força ao eixo de rotação. Para produzir rotações, a linha de ação da força deve passar longe do eixo de rotação. A resultante das forças tangenciais à velocidade tangencial vai alterar a rotação. Ao exercer uma força tangencial em uma roda estacionária, em direção tangencial ao aro, a roda começa a girar. É o que mostra neste GIF animado de um hamster dentro de um aro. Ele gira esse aro porque a força que ele aplica é tangente à trajetória e paralela à velocidade tangencial. Veja aqui abaixo uma ilustração mostrando por que a rotação aumenta. Que a linha de ação da força está longe do centro de massa, longe do eixo de rotação. E além disso, a força tangencial é paralela à velocidade tangencial. Logo, a rotação aumenta. Para abrir uma tampa de vidro de geleia, você vai aplicar uma força tangencial à tampa com os dedos da sua mão. Esses vetores em vermelho representam as forças aplicadas tangencialmente à tampa do vidro de geleia. Observe que a linha de ação da força está a uma distância do centro de massa.
Isto é, a força vai produzir um torque, e esse torque altera a rotação.